E aí, pessoal, nós recebemos um convite. Na verdade, esse convite já foi feito já faz quase um mês. Nós fomos convidados a proferir uma palestra relativa aí à passagem do Dia Nacional da Consciência Negra. Então, nós estamos nos deslocando, estamos indo para lá. Estamos saindo aqui do terreiro 7 horas da noite. O início da palestra lá está marcado para as 8 horas. Estamos indo já e eu quero convidar vocês. Nós vamos gravar tudo e vamos colocar disponível para que vocês possam acompanhar. Então vamos lá. Beatriz, a mãe, a Dadi, é o povo que vai com a gente. O Zé Lourenço, o Dofone de Oiá e a Rosângela. Vamos, mãe. A Rosângela vai com a gente também. Vamos embora. Finalzinho de tarde. Vamos pegar a estrada. Chegamos. É o Teatro Municipal, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Prazer, né, Emerson? Boa noite, prazer, tudo bom? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Iniciamos a comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra pela AMUB, Associação de Moradores e União de Bairros. Ao som do tambor é que reverenciamos a maior manifestação popular de cultura afrodescendente. Ao som do tambor é que temos a honra de convidar para abrir os trabalhos a Escola de Samba Unidos Divino Negrete. Gente, é um prazer muito grande ver vocês todos aqui. Assim, enche meus olhos e meu coração, porque é uma data muito importante para nós, quanto os seres humanos que somos, como a importância que nós temos no nosso país. E falar hoje sobre as mulheres, para mim, é uma coisa... mulher, para mim, é uma divindade. Porque eu vim de uma mulher, quem, me deu a luz, veio de uma mulher. Por mais importante que seja um homem, seja ele qual for, ou nós mesmos, mulheres, nós não somos capazes de existir sem uma mulher. Nós não somos capazes. Então, gente, homens, não adianta, vocês dependem de uma mulher, nem que for para existir. A existência de vocês depende de uma mulher. Nossa existência depende de uma mulher, não é? E hoje, como o Emerson mesmo disse, dia 25, é o dia de
comemoração Dia Internacional de Não Violência às Mulheres. Esse dia foi criado, na realidade foi instituído em 1999 pela ONU, porque existiam são várias mulheres, mas 3 mulheres da época que mais se destacaram foram 3 irmãs, que elas achavam um absurdo tudo que acontecia no mundo com as mulheres, e elas batalhavam para que isso pudesse mudar. E por conta disso, elas foram torturadas, violentadas e elas foram assassinadas. Então, foi instituído na ONU em 1999 esse título, né, do Dia Internacional da Mulher, internacional de não violência contra a mulher, por conta disso. E graças a Deus, no nosso país, em 2006, foi sancionado pelo então presidente da época, Inácio Lula da Silva, a lei da Maria da Penha, né? Maria da Penha Maia, o nome dela, ela era uma bioquímica, mentira. Ela era uma mentira, gente. É biofarmacêutica, ela não era química, não. Já estou dando outra profissão para a mulher. E ela foi muitas vezes espancada pelo marido, né? E ela foi tentado 2 vezes homicídio contra ela. Então, a partir daí, então, ela começou a trabalhar bastante, batalhar, a lutar para que isso chegasse a todos nós, essa não violência contra as mulheres. Porque, infelizmente, eu trabalho na área da saúde, posso dizer isso tranquilamente para vocês, que às vezes eu vejo casos que eu fico assim, indignada até hoje. E a das mulheres, do que acontece com as mulheres, e muitas vezes as agressões não são só com a mulher. Quando a agressão começa com a mulher, logicamente que toda a família é atingida de alguma forma. Os filhos, os parentes, né? E existem vários tipos de agressão. A agressão, inicia-se uma agressão com palavras, com xingamentos, não é? Com falta de respeito para com a pessoa. Então, isso também é o início de uma violência. Aí, a partir de então, começa a agressão física, né? Puxões de cabelo, tapas, socos, e muitas vezes chega até a morte. Uma mulher, às vezes, é tão espancada que ela chega, infelizmente, a morrer. E isso, infelizmente, a cada 3 mulheres, uma, neste momento, está sendo vítima de agressão, vítima de violência. E, infelizmente, a maioria das mulheres agredidas fisicamente, psicologicamente, moralmente, são as mulheres negras. Porque, às vezes, uma mulher que foi espancada chega até nós para falar, primeiro que é muito difícil que isso aconteça, porque a mulher que é espancada, agredida, ela tem vergonha de expor a sua vida. Ela tem vergonha de expor, então ela não fala mesmo. E ela vai ficando, muitas vezes, com aquele companheiro, por ser uma dependência que ela tem afetiva, por causa, porque eu tenho os meus filhos, porque eu preciso, porque ele é quem mantém a minha casa. Sempre vai ter um porquê, sempre vai ter um porquê. Aquela dependência, a gente não consegue entender por que aquela mulher se sujeita a tal coisa. Pra gente que está de fora, é muito fácil falar, criticar e falar, por que ela não larga dele? Vamos. Mas não é assim, gente. As coisas não são tão fáceis como a gente imagina. Porque isso é como se fosse uma droga. O cara usa droga porque não se vergonha, não. Porque ele está doente. E a gente, uma mulher agredida todo o tempo, principalmente com relação, falando na moral da mulher, né? Nessa dependência que muitas vezes ela tem afetiva, não deixa de ser uma doença. E muitas vezes, e nós fomos criadas para isso, casou é para sempre. Eu sou da época de que casou é para sempre. E eu penso hoje, é para sempre enquanto dura. Enquanto dura. Não tem esse negócio de para sempre, vou sofrer para sempre, vou ser espancada para sempre, né? Eu vou ser abusada sexualmente para sempre. Não, eu não tenho
sofrer para sempre, mas isso depende de cada um, porque eu não venho dessa cultura de que é para sempre enquanto dure. Eu venho da cultura de que casou é para sempre. Ah, tem filho? Ah, não pode separar não, porque, poxa, vai ser filho sem pai? Como é que vai ser isso? E quem que vai me sustentar? E hoje em dia, graças a Deus, nós mulheres, nós vamos para a luta. Nós conseguimos muitas vezes ser nós, as mulheres, a provedoras de nossas casas, dos nossos filhos, dos respeitos da educação. Nós estamos conseguindo mudar os pensamentos e o planeta. Nós temos que mudar isso tudo. Nós temos que mudar o planeta. As pessoas têm que entender que nós não somos apenas mulheres. Nós somos mulheres, nós somos seres humanos e nós também, com certeza, somos filhos de Deus. Boa noite, boa noite. Isso vai contar para meu pai. Os problemas foram comidas. Não fazem proteção. Estou sempre na minha praga. Eu não posso mais fugir. O cabelo enrolado. Vamos querer também querem me enrolar. Ó, as tormentas se vêm. O sorriso vem da boca. O sorriso vem da boca. Tá ficando gostoso, hein? Se liga minha pele. O sorriso do meu sorriso. A verdade é com você. Todo brasileiro tem sangue crioulo. Tem cabelo duro. Saraquiô. Então vem comigo, vai, vai. Saraquiô, 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 saraquiô. Não fazem proteção. Estou sempre na vida. Eu não posso mais fugir. Vou meu mundo enrolar. Vou curtir, vou experimentar. Estou matinado. Também querem me enrolar. Vida minha rua. O sorriso do meu cabelo. Siga minha pele. O sorriso do meu sorriso. É verdade que você quero ouvir. Todo brasileiro tem sido crioulo. E tem cabelo duro. Saraquiô, 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 saraquiô.
E aí, eu quero que vocês falam sarará, pode ser? Pra ficar bem bonito. Uma foto, vai. Sarará criou, sarará criou, sarará, sarará criou, sarará criou, sarará, quero ouvir. Sarará criou, sarará criou, sarará criou, sarará, sarará criou, sarará criou, sarará criou. Muito bom! Palmas para vocês! Show de bola! Lindo, 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 lindo! Perdão, gente, é que foi meio no improviso a capoeira, que o mestre deles, o professor deles, estava trabalhando imprudente e acabou não conseguindo chegar a tempo. Então a gente deu uma improvisada aqui, tá? Mas vamos lá. A saudade do coração do capoeira é igual uma esteira, mas o teu vai parar. Ou então vai tocar um toque de Angola, onde o capoeira chora, mesmo sem querer chorar. Aí se vê
Ele é sacerdote de Umbanda, babalorixá de Candomblé, sacerdote do culto de Jurema Sagrada, terapeuta homeopata com especialização em homeopatia integrativa. Ele é diretor espiritual da Associação Espírita Umbandista Ogum BG, Pai Joaquim de Aruanda, fundada em 2018. O tema que ele vai palestrar é intolerância religiosa e histórias sobre os mitos e verdades. Eu quero convidar aqui uma pessoa que, além de tudo isso, é uma simpatia muito grande e se prontificou imediatamente quando eu fiz o convite para ele vir fazer essa palestra para vocês através de uma amiga, a Ive. Eu quero convidar aqui para fazer parte desse evento. Pai Weber, por gentileza. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, desse evento tão importante, porque qualquer ação, qualquer atividade que venha trazer realmente o tema de tudo isso aqui, que é a consciência negra, é importantíssimo para os nossos dias. Tá? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui para contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho dessa contribuição para que tudo possa caminhar, para que a gente possa levar às pessoas essa conscientização, que esse é o maior objetivo de todos. Gostaria de saudar os irmãos aqui presentes, minha bênção, tá? Agradecer a organização do evento que nos convidou, e eu fui convidado para falar de intolerância religiosa, porque é o nosso lugar de fala. Então, o que nós sofremos, o que nós passamos com relação à intolerância, de todos os grupos minoritários, eu acho que é o mais intenso. Porque não é só os grupos de Umbanda, Candomblé, enfim, os cultos afro que passam por isso. Outros cultos também, afro-ameríndios e etc e tal, também passam pela mesma situação. Só que a nossa situação é muito mais grave. Nós temos aí as estatísticas oficiais que falam que de 4 anos para cá nós tivemos um aumento de 400% dos casos de ataque de intolerância religiosa no Brasil.
Então, terreiros queimados, terreiros invadidos, pessoas espancadas, pessoas agredidas, desde agressões verbais até agressões físicas, como no Rio de Janeiro, uma senhora escutando um samba, que foi campeão das escolas de samba do Rio de Janeiro, que fala de Exu, e ela foi agredida com um facão e perdeu a vista, perdeu o olho, por um vizinho intolerante que atacou pelo simples fato de ela estar escutando um samba que faz alusão a Exu. E tantos outros casos, né, de ataque, de intolerância, que na verdade a gente sabe que são situações muito graves, porque só realmente quem vive sente na pele, né? Gostaria também de parabenizar a companheira que falou sobre as mulheres, foi super importante. Também gostaria de comentar, fazer um pequeno comentário antes de entrar para a questão da intolerância, fazer um comentário em cima do que ela falou das mulheres, da questão da importância da mulher, né? Que a mulher é uma divindade, eu concordo. Inclusive na cultura africana existe um Itã. O Itã é uma lenda, né? Um Itã de Oxum. Quando o Lorum resolveu convidar os orixás para fazer uma reunião no Orum, no céu, só que ele convidou apenas os homens, os orixás homens, e Oxum não ficou satisfeito, achou que aquilo ali era uma injustiça. E o que aconteceu? Oxum se doeu pelo fato das mulheres não terem sido convidadas. E o que aconteceu? Oxum é o orixá, dona das águas, né, dos rios, das fontes, das cachoeiras. Oxum secou tudo. Os rios secaram, as fontes secaram, os poços secaram, os vegetais começaram a morrer, os animais começaram a morrer de fome. A fome chegou, a doença chegou, a morte chegou. E aí Olorum, junto com os outros orixás, ficaram desesperados pela situação do povo e convocaram Oxum para que ela pudesse trazer de volta a vida, a água. Sem água não existe vida. E foi quando Oxum falou que traria de volta, desde que as mulheres também fizessem parte desse conselho. Então aí a importância realmente da mulher. A mulher é vida. Ela é o grande portal de acesso à vida material, à vida física. Não se vive no mundo se não se sair de uma mulher. Então ela é realmente o grande portal, né, de entrada para a vida. Então realmente concordo, as mulheres são uma divindade e assim devem ser tratadas. Gente, para a gente falar de intolerância, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, tá? Para a gente entender, né, o que a gente passa hoje, a situação atual do povo preto, né? Porque como bem disse o nosso companheiro ali, pode parecer que eu não sou biologicamente ou geneticamente descendente de pretos, mas espiritualmente eu sou, porque eu sou consagrado por um Deus africano. A minha espiritualidade é preta, a cultura que eu faço parte é preta. Então eu me considero também participante desse grande grupo, né, dos negros que hoje fazem parte da população brasileira, que é maioria da população brasileira são considerados negros, porque a gente tem, até pouco tempo, a gente tinha uma situação em que as pessoas falavam: qual que é a sua cor? Você se reconhece como o quê? Eu sou pardo. Eu sou moreno. Gente, é preto. Reconheça a sua negritude, tenha orgulho. Então eu me considero também parte desse grande grupo, né? Então a gente precisa entender o que acontece hoje no Brasil com relação ao povo preto, voltando lá no passado. Os primeiros contatos que o povo europeu, principalmente os portugueses que foram pioneiros na navegação, e eles que chegaram primeiro às costas africanas, depois vieram outros, né, os franceses, os ingleses, mas o português foi o primeiro que chegou e teve os primeiros contatos com o povo preto. E ali, né, houve um choque de cultura, aconteceu um choque cultural. Por quê? O povo preto, gente, para o povo africano, existem alguns conceitos que diferem da nossa cultura. Nós fomos criados na cultura judaico-cristã. Nós fomos doutrinados dentro da cultura judaico-cristã.
o pecado, o inferno, o diabo, o demônio, né? Só que o africano não pensa assim, a cultura africana é diferente. Para nós, quando nós vemos um chifre, qualquer figura, qualquer estátua, qualquer representação que tem um chifre, nós associamos ao demônio, pela cultura, pela doutrinação religiosa que nós temos, que é judaico-cristã. O africano não. Para o africano, o chifre é sinal de poder. Os grandes animais africanos que têm chifre são animais poderosos. O rinoceronte, o búfalo. Então, para o africano, o chifre é sinal de força, de poder. E a sexualidade do africano é diferente. Nós somos cheios de tabus, nós somos cheios de preconceitos, nós somos cheios de amarras na nossa sexualidade. O africano não. Tendo visto que uma mulher africana, ela anda na sua vila com os seios à mostra. Porque o seio para a africana, ela não representa sexualidade, ela representa maternidade. Então o africano, ele não vê a mulher que está com os seios à mostra como uma coisa erotizada. Assim também como representações religiosas, por exemplo, Exu. Exu representa a força masculina, a vitalidade. Exu é a divindade do movimento, da comunicação. Exu é o dono do axé. Exu é o que faz tudo se movimentar. Tudo que tem movimento é Exu. Tanto que nós temos Exu em nós. Nós temos Exu Bara, que é o Exu do corpo. Porque nosso corpo tem movimento. Movimentos involuntários. Tudo que tem movimento no mundo é Exu. E a sexualidade masculina é representada por essa divindade também. Tanto que o símbolo ou a ferramenta de Exu é um falo, é um pênis. Mas para a religiosidade e a sexualidade africana, isso não tem conotação erotizada, né? Da questão do pecado, do inferno. Então, o que aconteceu quando os primeiros europeus entraram em contato com a cultura africana? Foram adentrando a África dentro e tendo contato com as vilas, os reinos. E nas vilas, nas cidades africanas, é costume, na entrada de cada vila, existe um grande ajubó, que é um grande assentamento de culto coletivo, principalmente a Exu. Na entrada das vilas, na entrada dos mercados, grandes assentamentos de Exu que são cultuados, para que Exu traga proteção para aquele povo, que Exu traga prosperidade. Então, imagine você, aquele povo chegando lá, um povo que vivia ali na época da Inquisição, ano de 1480, onde os padres acompanhavam toda e qualquer incursão que era feita. Então, quando os navegadores iam para as suas explorações, ia ali uma comissão de padres para reportar tudo o que estava acontecendo ao Papa. Então, imagine só, esses padres entrando numa vila africana, e na entrada de uma vila, uma imagem com chifres e com um falo ereto. É o diabo. Tanto que existem documentos oficiais, documentados. Esses documentos estão no Vaticano, são documentos históricos. Quando esses padres, esses sacerdotes, escreviam cartas informando o Papa o que estava acontecendo, as grandes descobertas na África. E tem um escritor famoso, que tem livros editados naquela época, um monge, que descreve: nós estamos entrando em contato com povos que cultuam o demônio, porque na cabeça dele aquilo ali era o demônio. Só que o demônio não existe para o africano. A imagem do demônio, do satanás, do inferno, do pecado, para o africano é diferente. Nós temos uma estrutura religiosa que nos diz que se nós pecarmos, nós vamos para o inferno. Se nós formos bonzinhos, nós vamos para o céu. O africano não tem isso. O africano acredita na vida após a morte. E o africano acredita que todos que vivem no Aie, que é o mundo, irão para Oru, que é o céu. Ponto. Então não existe essa questão, essa castração, né, da questão do pecado. Então, muito bem, aconteceu esse choque cultural, e logo depois os portugueses vieram para o Brasil, entre aspas, colonizar, porque na verdade, se a gente for ver, não existe colonização nenhuma, houve uma exploração destruidora.
Tentaram escravizar o índio, o indígena não se adaptou, porque o indígena não conseguia se adaptar a essa questão de trabalho forçado. Muitos indígenas morriam de tristeza. E aí o que aconteceu? Começaram as primeiras levas de mão de obra africana vir ao Brasil para o trabalho forçado. Tá? E aí o que acontece? Quando você pega um povo de forma agressiva, você pega um povo, retira da sua origem, quando você arranca um povo da sua origem, o que você tem que fazer? Você tem que anular esse povo para que ele fique submisso a você. E qual era a técnica para anular essas pessoas? Primeiro, não pode mais falar a língua natal. Você não pode mais falar a sua língua natal. Você vai ter que aprender a português e falar português. Segundo, você não pode mais exercer a sua espiritualidade. Você vai ter que ser batizado, se converter ao cristianismo e se tornar cristão. Tá? Então, o que aconteceu com o negro? Quando ele veio para o Brasil, chegando aqui em terras brasileiras, a primeira coisa era batizado, a igreja batizava. O padre ia, batizava e dava nome cristão. Aqueles homens e mulheres que estavam vindo para essa tarefa, né, de exploração. Gente, muitas vezes existe uma glamorização do que foi a escravidão. A gente vê alguns filmes, a gente vê algumas novelas, né? Uma novela que teve um exemplo clássico disso daí foi Escravizaura. Então, se tem um pessoal mais antigo aqui que assistiu a novela Escravizaura, apareciam os negros na senzala, os negros muito bem nutridos, muito bonitos, né? A Escravizaura muito bela. A Escravizaura, inclusive, nessa novela foi chamada uma atriz negra para fazer o papel da Escravizaura, só que por motivos de intolerância mesmo, de racismo, não foi aprovado e foi chamada uma atriz branca para fazer a Escravizaura. Tá? Então, existe uma glamorização. Na verdade, gente, esses negros eles foram assassinados, eles foram torturados, eles foram mutilados, as mulheres foram estupradas, seus filhos foram retirados. A partir do momento que a criança desmamava, como se fosse um animal, ela era vendida como se fosse um bicho. Isso com a anuência da igreja, que falava que o negro não tinha alma. Então, a partir desse momento, né, desse fato histórico que nós observamos, o Brasil começou a criar na sua cultura uma estrutura racista que persiste até hoje. Porque o negro não foi libertado, gente. O negro não foi libertado. Ele foi descartado, é diferente. O Brasil teve mais de 300 anos de escravidão. Milhares de homens e mulheres foram arrancados da sua origem para serem trazidos para o Brasil. Nos últimos anos da navegação negreira, existiam leis, principalmente impostas pela Inglaterra, que proibiam o tráfico negreiro. Então o tráfico ficou sendo ilegal. Se um navio fosse flagrado levando negros, o que acontecia? O navio era apreendido e os donos eram presos. As frotas inglesas faziam patrulhamento. E o que acontecia? Quando esse navio estava navegando, esse navio negreiro estava navegando, que ele avistava uma frota inglesa de fiscalização, eles jogavam ao mar todos os escravos, para que não houvessem provas. Então era amarrado uma corrente de pé a pé de todos, e eram colocados pesos, e eles eram jogados ao mar, como se fosse uma mercadoria, como se fosse uma coisa ilícita, e eles precisavam se livrar das provas. Tanto é que existe um estudo que fala que nesse período, todo navio que atravessava o Atlântico era acompanhado por cardume de tubarões, porque os tubarões se acostumaram a comer carne humana. Então você imagina esse povo sendo trazido para cá dessa forma. Então muita coisa aconteceu para que da nosso inconsciente, na nossa sociedade, essas pessoas elas fossem sendo colocadas como uma sub-raça, como um povo abaixo da inteligência ou abaixo da capacidade. Tanto que quando o Brasil resolveu, né, entre aspas, abolir a escravidão, que na verdade não foi uma abolição, o Brasil libertou entre aspas os escravos por pressão internacional, porque naquela época a humanidade estava vivendo a Revolução Industrial. Então, o que aconteceu na Revolução Industrial? A criação das fábricas, das máquinas. Então, os produtos manufaturados,
começaram a crescer muito, as fábricas começaram a produzir. E o que precisava fazer? Vender. Mercado consumidor. A Inglaterra precisava de mercado consumidor. Gente que comprasse, porque estava produzindo chapéu, produzindo bengala, produzindo sapato, produzindo roupa, produzindo todo tipo de utensílio. O comércio entre Brasil e Inglaterra ele foi tão intenso nessa época que historicamente existem registros do Brasil importando até patins para neve. Então você imagina para que servia um patins de neve no Brasil? Mas as pessoas compravam por simples curiosidade e eram produtos fabricados na Inglaterra. Então a Inglaterra pressionou o Brasil porque o escravo não compra. O escravo não é mão de obra assalariada. O que o escravo compra? Nada. Ele trabalha em troca de comida e abrigo, só. Comida de má qualidade e abrigo de má qualidade. Tanto que um escravo tinha vida média de 45 anos naquela época, tá? Então, o que acontece? Peraí. O que acontece? A Inglaterra pressiona o Brasil para que o Brasil possa trazer um mercado consumidor. Qual seria a grande atitude do Brasil com relação à mão de obra escrava que estava sendo utilizada no Brasil? Em gratidão a tudo que foi feito aqui, que esse homem negro do campo, ou da cidade, ou de qualquer outra região, ele fosse libertado e a sua mão de obra fosse aproveitada, assalariada. Mas o que aconteceu? O escravo foi descartado, sem direito a estudo, sem direito a residência, sem direito a terras. Houve uma lei, 38 anos antes da abolição, uma lei foi criada chamada Lei de Terras. Essa lei proibia qualquer negro de ter terras, de ser proprietário de terras no Brasil. Então, quando o negro foi descartado, a sua mão de obra foi descartada, ele não podia ter uma terra, ele não podia ter uma residência, ele não tinha sua mão de obra salariada, ele não tinha salário, ele não tinha para onde ir. Aí criou-se os guetos. Os negros foram para os guetos, as primeiras favelas, as primeiras comunidades, onde os negros se reuniram para tentar sobreviver. E é o que existe até hoje. O negro, onde que o negro habita? Periferia. A gente viu agora, recentemente agora, uma situação em que acredito que um youtuber negro foi agredido por uma mulher num grande condomínio, porque a mulher não aceitava que ali naquele local morasse um negro. E ela perguntou para ele no elevador, falou: o que uma pessoa como você está fazendo aqui? Como você conseguiu dinheiro para viver aqui? Então aquele local não era um local que uma pessoa negra pudesse habitar. Quer dizer, o seu lugar é na periferia, o seu lugar. Então isso, gente, veio trazer um racismo estrutural na nossa sociedade. Isso se reflete na questão da intolerância. E nós precisamos entender o que é a intolerância. A intolerância religiosa, no caso da cultura afro, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, da Jurema, não é uma questão relacionada à matança de bicho, porque mata bicho, porque não, gente, não é por isso. É simplesmente pelo fato de ser uma cultura africana. E eu posso provar isso para vocês. As pessoas falam, porque o candomblé mata bicho. Existe um ritual na cultura judaica, existe um ritual no judaísmo, uma vez por ano, os adeptos do judaísmo passam por um ritual, onde um sacerdote preparado para isso, passa um frango na cabeça da pessoa, e degola esse animal, e mata esse bicho. Ali, eles acreditam que todas as energias negativas que a pessoa passou pelo ano estão sendo eliminadas. No final, a pessoa dá um valor monetário relativo àquele animal, que depois é distribuído aos pobres. Em algum momento vocês viram, em alguma reportagem, em alguma fala, em algum local, alguém reclamando que o judeu mata bicho? Não. Porque são brancos. Assim também dentro da cultura do Islã.
Eu lembro de um trabalho que eu fiz em Goiás, num frigorífico em Goiás, um frigorífico que abate frangos. E esse frigorífico vende carne para os Emirados Árabes. A produção desse frigorífico é para os Emirados Árabes, os países árabes. Eles mandaram para o Brasil um grupo, uma comissão de sacerdotes. E naquela produção de frango, tudo teve que ser adaptado, porque a linha de produção tinha que ficar virada para Meca. E todo dia antes de iniciar o turno, aqueles sacerdotes rezavam, oravam para lá. E depois era que era liberado o abate. Chama-se abate halal. É o abate segundo as leis islâmicas. É um abate religioso. Também no cristianismo existe a comemoração do Natal, né? Então no final do ano, quando nós vamos comemorar o Natal, que é uma festa cristã, uma festa branca, as pessoas costumam comer um peru. Hoje em dia está muito falado o tal do Chester, né? Mas antigamente era o peru. Se não tivesse um peru na mesa de Natal, estava faltando alguma coisa. Essa ave, ela morreu, ela foi abatida para uma comemoração religiosa. Mas ninguém fala isso. Então, a cultura preta, ela é atacada pelo simples fato de ser a cultura preta. E o grande crescimento, né, desse caminho aí que nós tivemos nos últimos 4 anos, infelizmente, trazendo abertura para essa intolerância, esse ódio, principalmente o ódio religioso, né, é que trouxe realmente à tona esse sofrimento que nós passamos ano a ano, dia a dia. Eu já passei por isso várias vezes, eu acredito que os companheiros aqui devem ter passado também. Eu já tive problemas com o vizinho por causa de atabaque, de vizinho batendo no meu portão, ameaçar chamar a polícia porque eu estou tocando um atabaque. Mas no mesmo bairro tem uma república que faz festa e toca pagode, funk até 4 horas da manhã e ninguém reclama. O que incomoda não é o barulho, o que incomoda é o culto, o que incomoda é a atividade, porque é religião de preto. Já tive problemas com o vizinho por causa de animais, uma obrigação. Agora em julho passado nós tivemos obrigação, iniciação, obrigação de ano, e os animais quando chegaram, os animais que iriam ser usados na obrigação, estavam sendo desembarcados, uma vizinha fez um escândalo, porque nós estávamos cometendo crime contra os animais, crueldade contra os animais, que nós éramos criminosos, e eu tive que bater boca com a mulher na rua, falando para ela que nós temos o direito previsto em lei de fazer o abate religioso, que aquela carne que ia ser usada, aquele animal, aquela carne ia ser consumida. Ah, mas é porque vocês são criminosos, vocês estão fazendo crueldade com os animais. Mas quando ela vai no domingo no churrasco, ela não acha que o porco, o boi, o frango que ela está comendo ali não sofreu crueldade. Vocês já viram um abate? Como é que é feito um abate no frigorífico, num boi? Antigamente era com marreta. Quem é mais antigo aqui, que já conversou com gente que trabalhou em açougue, sabe como é. Era marretado na cabeça do boi. E a pessoa no domingo está comendo seu bom churrasco e falando da macumba porque está ali matando o bicho. Mal sabem eles que a gente imola o animal rezado, consagrado, de forma que ele não sofra, com todo respeito. Que é um abate religioso, assim como o abate halal, que é feito pelos muçulmanos, que é feito pelos judeus. Mas a questão é a questão negra, devido a essa história, a esse caminho que foi traçado dentro da nossa cultura. E a gente fica pensando como que isso pode ser resolvido, porque ações existem, porém não são valorizadas. A gente tem uma lei, existe uma lei. Essa lei obriga as escolas a incluir no seu currículo a cultura e a história africana. Vocês que são pais aqui, vocês que têm criança na escola, vocês já viram em algum momento a escola fazer aula ou palestra ou apresentação falando da cultura africana? Não. Essa lei simplesmente é ignorada. É uma lei, está dentro da lei de diretrizes e bases. É necessário que a escola ofereça aos alunos a história e a cultura negra.
para fazer exatamente o que está sendo feito aqui. Porque o preconceito é filho da ignorância. Então, quando se mostra para as pessoas o que significa o candomblé, o que significa Umbanda, o que é o culto ao orixá, então as pessoas se conscientizam e a partir dali o preconceito desaparece. Porém, as pessoas não aceitam. Experimenta fazer um comentário lá numa escola sobre a cultura negra, sobre a Umbanda, o candomblé, o orixá, falar sobre a cultura africana. Grupos se levantam ameaçando os donos da escola, ameaçando os professores, ameaçando todo mundo, porque não pode. A tentativa é essa, a tentativa é anular, é fazer com que a história do negro no Brasil ela não exista. Alguns anos atrás, minhas filhas participaram de uma feira de ciências na escola e eu fui convidado para ir assistir. Minhas filhas, pai, vai lá, a gente fez trabalho, e eu fui. Muitas salas, cada sala com vários trabalhos, de todas as áreas: química, biologia, matemática, geografia, história. E eu fui passando de sala em sala, procurando a escola inteira, dezenas de trabalhos, de todas as séries. Não tinha um trabalho que citasse a história e a cultura negra. Então é isso que acontece, na verdade, uma tentativa de silenciar, de esconder. Se você vai a qualquer lugar, experimenta fazer um toque desse de tabaco, foi lindo, viu? Parabéns. É bonito ver as meninas tocando tabaco, porque no candomblé é uma tarefa masculina, né? E na Umbanda é livre. As mulheres podem tocar, e tocam bem, viu? As meninas tocam bem. Então é uma alegria ver as meninas tocando, né? Experimenta fazer um toque desse numa praça pública. Vai ser xingado. Agora um evangélico pode ir na praça fazer um culto, ninguém fala nada. Mas eu tocar o meu atabaque lá é uma ofensa. Não pode. Não pode. Tá? Então, infelizmente, é isso que essa é a nossa luta, nossa grande luta. E muitas vezes o próprio negro, ele se sente inferiorizado. E isso não pode acontecer. Nós temos que nos levantar. Nós temos que falar. Certa vez, trabalhando no escritório, eu trabalhei em contabilidade um bom tempo, e ali no meio do escritório, uma pessoa comentando algum assunto e calhou de falar de Exu. E um senhor falou: Exu é o diabo. Eu falei: opa, peraí. Não, Exu não é o diabo, não. Ah, não sei o que, porque não sei o que. Eu falei: olha, não, Exu não é o diabo. Por isso. Tem que silenciar, ficar quietos, né? A gente sabe que não engole. Mas eu falei. E essa atitude que nós temos que tomar. Nós devemos ter orgulho, gente. Orgulho do que ficou. Porque a grande luta desses homens, dessas mulheres, a grande luta deles foi resistir. Porque eles resistiram. Eles burlaram o sistema. Não podia louvar algum, então vamos louvar São Jorge, santo católico. Aí pode. Aí o padre falou: não, tudo bem, louvar São Jorge, tudo bem. Santo cavaleiro branco, cristão, tudo bem. E os negros dançavam e cantavam para o São Jorge, mas no fundo estava louvando algum. E assim foi a resistência da língua. Hoje nós temos um patrimônio que foi deixado pelo povo preto no Brasil. A língua, a culinária, a dança, a música. Olha que beleza aí a escola de samba. Isso é patrimônio da cultura brasileira. E quem que trouxe isso pra gente? Quem que trouxe essa riqueza pra gente? Então nós devemos honrar essa luta dos nossos antepassados que resistiram. Por isso que terreiro é resistência. Terreiro é resistência. Muitas vezes a pessoa fala: ai, eu posso visitar a sua igreja? Como é que fala? Igreja é templo, é terreiro. Por quê? Porque o negro, quando ia fazer ter as suas atividades religiosas, as suas louvações, eles faziam no terreiro da fazenda, em frente à senzala, ali naquele espaço onde onde competia a eles fazerem suas festas e suas reuniões. Então era ali no terreiro que os negros se reuniam. Era ali que eles resistiam, na sua cultura, na sua religiosidade, na sua língua.
muitas vezes escondido, muitas vezes apanhando, sendo punido, porque se fosse pego falando a língua natal, apanhava. Então era ali no terreiro que era feita a resistência. Então hoje, meu templo é um terreiro, porque eu continuo resistindo, eu sou resistência. Candomblé é resistência, Umbanda é resistência, é o gueto, é a comunidade, é o local onde nós estamos de braços abertos, não só para o negro, mas para o LGBT, o povo preto. A religião afro-brasileira é a única religião onde um LGBT ele pode chegar aos mais altos cargos de sacerdote sem precisar se reprimir. Vocês já perceberam isso? Um pastor gay, jamais. Um padre gay, jamais. Mas na Umbanda não existe isso. No Candomblé não existe isso. Nós somos livres. Nós somos livres. O preto, o branco, o rico, o pobre, o gay, o homossexual, o heterossexual, qualquer orientação pode louvar os seus orixás, pode louvar suas entidades, pode louvar a sua ancestralidade, pode chegar aos mais altos cargos da religião e pode ter a sua religiosidade de forma livre, sem amarras. Nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós vamos responder pelos nossos atos, porém nós não tememos o inferno, nós não somos ameaçados pelo demônio, nós não temos amarras, então nós somos livres, tá? Então nós temos que ter essa resistência, ter orgulho desse patrimônio que foi deixado. Hoje eu sei, no passado foi necessário, foi preciso no passado, mas hoje eu sei que Ogum não é São Jorge, Ogum não é um cavaleiro branco ou cristão, Ogum é preto, Ogum é um guerreiro preto. Iansã não é Santa Bárbara, santa cristã, branca. Oiá é guerreira, é preta. Rainha de Oió, esposa de Xangô, o grande rei. Iemanjá não é branca, de cabelo liso até a cintura. Iemanjá é preta, cabelo crespo. Então é isso que a gente tem que saber. E outra coisa, nós devemos ter orgulho. Todo negro tem que ter orgulho, porque todo negro nesse país é descendente de reis e rainhas, de grandes guerreiros. Então nós não devemos baixar nossa cabeça, nós devemos levantar nossa cabeça e fazer isso aqui que está sendo feito, mas não só aqui, mas em toda circunstância. Porque nós temos que levar a consciência das pessoas a pensar em tudo isso que eu falei aqui, que nós não somos menor do que ninguém, não. Ah, vocês são pouco, vocês não são quase nada, vocês são minoria. Mentira. No último censo que foi feito lá em Presidente Prudente, existiam apenas declarados como adeptos de religião de matriz africana apenas 150 pessoas. Quando eu fiquei sabendo disso, eu dei risada. Eu falei, uma festa de show que eu faço na minha casa, eu boto 150 pessoas no meu barracão. Quer dizer que todo mundo da cidade está lá dentro. Isso não tem nem 10%. Porque assim, dentro da nossa religião, a gente não tem obrigação de conversão. Quando entra alguém no nosso terreiro, a gente não obriga a pessoa a se converter. Dentro do meu terreiro eu recebo evangélico, eu recebo católico, eu recebo ateu. Eu tive filho de santo meu que foi ateu. E quando começou a assistir as giras, sentiu a irradiação, veio a incorporação e ele se tornou um bandista. O sentimento que ele tinha que Deus não existia, ele descobriu dentro do terreiro. Então dentro do terreiro tem de tudo, gente. E esse povo não é obrigado a se declarar um bandista ou candomblessista. Ele pode falar que ele é católico. Existe uma grande quantidade de pessoas que são simpatizantes, frequentadores, são pessoas que estão dentro do terreiro, mas que na hora do censo falam que é católico. Eu sou católico. Pela tradição, pela educação, pela cultura. Mas nós somos muitos. Nós somos muitos. E nós temos representatividade, sim. Falta união. Falta união. Para que a gente possa lutar pelos nossos ideais e pelos nossos direitos. Tá? Mas a gente nunca deve calar a boca e nunca baixar a cabeça. É isso que eu peço a vocês, é isso que eu relato a vocês da minha vivência. Tá? Eu nunca baixei minha cabeça. A partir do momento que eu tinha qualquer situação, tempo desse, lá no Parque do Povo, Presidente Prudente,
uma faixa lá, Parque do Povo é de Jesus, é espaço da Bíblia. Falei, ótimo, muito bem, eu quero um espaço dos orixás então. Liguei para a Secretaria de Obras. Falei, olha, tem uma faixa lá. Ah, não, aquilo ali foi um evento. Falei, tudo bem, eu quero um evento também. Ah, não, mas a gente vai retirar, porque foi só alguns dias, só até dia tal que estava marcado o evento, nós vamos tirar. Falei, tá bom. Passou. Uma semana depois estava lá, a placa. Parque do Povo é de Jesus, espaço da Bíblia. Eu falei, muito bem. Liguei de novo. Falei, opa, sou eu de novo. E a placa lá? Porque eu vou juntar meu povo, eu vou descer lá no Parque do Povo, eu vou fazer uma gira lá. E eu vou colocar umas placas lá, espaço dos orixás. Não, mas é porque o senhor tem que ter autorização. Eu falei, estou pedindo autorização então, porque permanece lá. O parque é do povo, não é parque evangélico. Não que eu seja contra, pode ter, não tem problema. Mas eu quero também colocar a minha religiosidade também, porque se eles podem, eu posso. Então assim, gente, assim que a gente tenta levar a consciência das pessoas para que elas possam entender que nós existimos, que nós estamos aqui, nós fazemos parte. E essa consciência seja levada a todos, tá? Então é importantíssimo esse evento. Uma pena que tenha, assim, que poucas pessoas participem, mas nós somos pontos de reverberação disso daí, porque tudo que está sendo feito aqui, nós podemos reproduzir. Nós podemos passar para amigo, parente, nós podemos passar para as pessoas que convivem conosco. Nós podemos levar a essas pessoas toda essa informação que está sendo trazida aqui. A liberdade religiosa, o direito de ter a religiosidade. Então, infelizmente, no Brasil nós vivemos essa questão da intolerância. A intolerância, o preconceito é filho da falta de informação, é filho da ignorância. Tá? Então a gente precisa combater exatamente isso, levar informação. Tá? Eu agradeço, peço desculpa de ter demorado um pouquinho, estar falando um pouco a mais. Agradeço a todos a oportunidade. Gente, dizer para vocês que eu tenho um canal no YouTube. Meu canal chama Nagira da Umbanda. Quem quiser dar uma olhadinha lá, chama Nagira da Umbanda. Você vai lá no YouTube, coloca na busca Nagira da Umbanda, você vai ter bastante vídeo legal. No TikTok também é a mesma coisa, Nagira da Umbanda. E no Instagram também, quem quiser seguir a gente lá também. Fazemos um trabalho de divulgação da religião e de conscientização também. Tá? E é engraçado, viu? Porque existem vídeos que assim, vai lá em cima, né? Aí eu fiz essa semana agora uma montagem muito bonita falando da consciência negra. Quase nada de acesso. As pessoas não têm interesse. Mas a gente não desiste. Como o companheiro falou, nós somos brasileiros. A gente vai até o fim. Tá? Então honrem, gente. Honrem a sua origem. Não tenham vergonha, bata no peito. Fala, eu sou negro, eu sou da Umbanda, assim. Ah, você quer que você... Uma vez eu fui, só para finalizar, eu fui no HR passar por uma consulta, e a menina perguntou, qual é a sua religião? Eu falei, eu sou da Umbanda. Ah, mas não tem aqui não. Eu vou colocar o senhor como católico, pode ser? Eu falei, não, pode não. Ah, mas não tem, no sistema não tem. Arruma um jeito aí, minha filha. Porque não vai botar meu nome aí como católico, não. É da Umbanda. Tem um campo de observação aí embaixo, tem um campo. Então escreva aí embaixo. O paciente se declara umbandista. Ela pegou e escreveu. E converse com o pessoal aí, com sua supervisão, para botar no sistema. Poxa, que negócio é esse? Eu sou obrigado agora a dizer que sou católico? Não, eu sou da Umbanda, sou macumbeiro. Tá? Goste você ou não, quero saber. É o meu direito. E eu tenho orgulho disso. Então é isso que nós devemos fazer, gente. Lutar pela nossa tradição, pela nossa ancestralidade, honrar esse povo que morreu, que deu sangue, que sofreu. Imagine você sair, vir um povo estranho daqui para a cidade e carregar você para longe, levar você para um local onde você não conhece a língua, não conhece a religiosidade, você ser obrigado a falar a língua deles, você ser obrigado a ser da religião deles, apanhar, trabalhar sem direito a nada. Então foi isso que aconteceu. E nós devemos honrar esse povo que viveu isso e resistiu. Então nós somos resistência, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Que Pai Ogum abençoe a todos e que nós possamos continuar nessa luta. Axé.